Então, como você faz as imagens do seu celular parecerem menos com imagens de celular e mais com algo que você veria no cinema? Bem, era exatamente isso que eu queria descobrir. Então, eu preparei meu smartphone, levei ele ao máximo para ver que tipo de resultado eu conseguiria. E já adianto, as imagens ficaram incríveis. Certo, agora eu só quero começar sendo bem honesto com você, tá? Eu não tinha certeza se isso ia funcionar. Propus-me o desafio de montar o equipamento de filmagem mais profissional possível com um iPhone, levá-lo para Las Vegas e ver até que ponto eu conseguiria levar esse setup antes de ele deixar de parecer filmagem de celular. E eu não quero dizer impressionante para um celular, eu quero dizer realmente cinematográfico. E o que eu descobri é que o celular em si quase nunca é o problema, é tudo ao redor dele. Então, neste vídeo eu vou mostrar exatamente o que eu montei, exatamente como eu usei e analisar as cenas que saíram disso. Um grande obrigado à Home por patrocinar este vídeo. Agora vamos direto ao problema com as filmagens de celular. Ok, então veja, é o seguinte, do jeito que vem, seu celular já é ótimo. Ótima estabilização, várias lentes, cores bem boas, mas as imagens padrão ficam iguais a todas as outras filmagens de smartphone que existem por aí, não é particularmente cinematográfico. Agora, aqui estão algumas cenas de Vegas. Mesmo o celular só olha a diferença. Isso não é um filtro, não é algum efeito de IA. Ao mudar a configuração do celular, 3 coisas acontecem. Vou explicar cada uma para que você também possa fazer isso. Então, vamos falar sobre a lente e as configurações. Agora, a primeira coisa que muda realmente o visual do seu vídeo é a lente, e essa é a que as pessoas percebem imediatamente. Eu estou usando a lente anamórfica Freewell, 1,33 vezes pro cine, que simplesmente rosqueia direto na câmera principal da capinha do celular assim. E o motivo pelo qual eu uso especificamente a lente principal é simples. Ela é a mais nítida. Ela tem o melhor desempenho em pouca luz e te dá aquela profundidade natural. Então, o que a lente anamórfica realmente faz? Bem, ela faz 2 coisas. Primeiro, ela amplia seu campo de visão e te dá aquele quadro ultra-wide cinematográfico com as barras pretas em cima e embaixo. Seu cérebro reconhece isso como filme, não como gravação de celular. Não dá para replicar só com edição. A imagem tem um jeito diferente de respirar. Mas o segundo ponto, e isso realmente ajuda a dar aquele clima cinematográfico, são os flares. Cada ponto de luz no quadro produz um risco horizontal atravessando a imagem. O interessante dessa lente é que ela possui filtros de streak intercambiáveis. Assim, você alterna rapidamente entre flares azuis, dourados ou neutros, conforme o clima desejado. Em Vegas, usei principalmente o neutro, então os flares ficam da cor da luz. Agora, vamos falar do app de câmera Blackmagic. Agora, uma vez que a lente está colocada, a próxima coisa que quero falar é sobre como eu realmente estou gravando, porque é aqui que você passa de uma filmagem comum de celular para algo com que você realmente pode trabalhar na pós-produção. Para esta gravação, usei o app de câmera Blackmagic. E se você ainda não ouviu falar disso, ele é completamente gratuito e te dá controle manual total sobre as configurações da sua câmera, diferente do aplicativo de câmera padrão do iPhone. É possível controlar foco, exposição, balanço de branco, taxa de quadros e velocidade do obturador, como fazem os profissionais. Depois de usar esses recursos, é difícil voltar atrás. Agora, quanto ao formato de gravação, estou filmando em Apple Log HEVC. O motivo disso é que o Apple Log te dá uma imagem plana com baixo contraste. Sei que direto da câmera isso fica horrível, fica tudo desbotado, sem cor, sem contraste, mas esse é justamente o objetivo, preservar todos os detalhes nos realces e nas sombras, para que, quando você for editar, tenha muita flexibilidade para trabalhar. Uso HEVC em vez de ProRes para manter os arquivos mais gerenciáveis. Os arquivos ProRes são enormes, enquanto o HEVC oferece qualidade quase igual com tamanho muito menor. Você ainda recebe a imagem flat em Apple Log, pronta para gradação, sem ocupar todo o armazenamento do celular. Sobre o obturador, mantenho o dobro da taxa de quadros. Essa é a regra dos 180 graus, responsável pelo desfoque de movimento natural, diferentemente das imagens de câmeras de segurança.
Quando se trata de restaurar as cores na pós-produção, é bem simples. Você simplesmente aplica uma LUT REC 709 que basicamente converte sua imagem flat em Apple Log de volta para o espaço de cor normal. Depois, faça ajustes finos, ajuste o contraste e direcione as cores como preferir. É um passo extra, mas é esse passo que faz as imagens realmente parecerem que foram gravadas com algo maior e melhor do que um celular. Então, aí está o seu conjunto de lente e câmera resolvido. Mesmo assim, se a câmera tremer ou o movimento for amador, as imagens não parecerão cinematográficas. E é aí que entra um gimbal profissional. Agora, a maioria das pessoas acha que tudo o que um gimbal faz é estabilizar suas imagens, e sim, ele faz isso, mas também faz muito mais do que isso. O gimbal que escolhi para esta gravação é o novo Osmo MT3 Pro. Ele é maior do que costumo usar, mas queria algo que suportasse uma carga mais pesada. Esse é um gimbal híbrido, ou seja, não foi feito só para smartphones. Ele tem uma capacidade de carga de 2,5 kg ou 5,5 libras, o que significa que pode suportar uma DSLR, uma câmera mirrorless, um smartphone totalmente equipado como o que estou usando, além de câmeras de ação. Esse gimbal consegue lidar facilmente com o iPhone 17 Pro Max, que é o maior iPhone, a lente anamórfica, um microfone, um HD externo, tudo isso sem sobrecarregar o motor. Agora, para referência e contexto, no passado eu usei o V3 Ultra. Esse gimbal é um pequeno gimbal dobrável de bolso, ótimo se você estiver filmando apenas com o seu celular. Fiz um vídeo sobre isso, deixo o link abaixo. Depois tem o M7, que por muitos anos foi o meu gimbal preferido para smartphone porque ele aguenta o peso de lentes e filtros adicionais. Pense nesses dois como o bebê e o irmão mais velho, mas o MT3 Pro é o pai. Esse é o gimbal ideal para quem busca um setup completo e mais capacidade de carga. O que mais esse gimbal faz para ajudar a obter resultados cinematográficos? Para mim, o destaque é o rastreamento por IA. Agora, isso não é apenas uma estabilização ou rastreamento básico, ele realmente fixa no seu alvo e o segue de forma inteligente. Estou falando de pessoas, carros, animais de estimação e até prédios, se necessário. E existem algumas maneiras de usar isso. Você pode desenhar uma caixa ao redor do assunto na tela destacável e ela irá travar e rastrear o assunto no quadro. Ou, ao filmar a si mesmo ou outra pessoa, basta fazer um gesto de OK para ele reconhecer e começar a rastrear automaticamente, o que parece simples, mas agiliza bastante as gravações. Outra coisa que gosto neste gimbal é a tela destacável e o controle remoto, pois ao fazer tomadas em ângulo baixo, como acompanhar pés cruzando uma rua movimentada, a tela do celular fica praticamente inútil. Você pode adivinhar o enquadramento, mas com esse setup, a tela fica voltada para você ou pode ser destacada e inclinada para cima. Mesmo com a câmera a poucos centímetros do chão, ainda é possível ver o que está filmando. Enquadramento, composição e acompanhamento permanecem visíveis. Isso faz muita diferença ao buscar takes mais intencionais e cinematográficos. Ele também tem vários modos de filmagem integrados, todos aqueles que você esperaria, acompanhamento de panorâmica, POV e outros mais. E é aqui que as coisas ficam um pouco mais criativas. Você não está apenas estabilizando suas imagens, você está realmente controlando como a câmera se move. Agora, facilmente, um dos meus favoritos é o modo Inception. É aqui que o gimbal faz uma rotação completa de 360 graus enquanto mantém tudo suave e controlado. Você pode ser muito criativo com isso. Para uma das cenas em Las Vegas, coloquei o gimbal diretamente no chão, configurei no modo Inception e apontei diretamente para cima, para o Arco do Triunfo, movimento perfeitamente consistente, sem tremores, sem oscilações, sem imprevisibilidade, apenas uma rotação limpa e controlada. Depois, na edição, você pode ir ainda mais longe porque o movimento já é muito limpo desde o início. E esse é realmente o objetivo de toda essa configuração. Não é só estabilizar imagens, mas permitir captar cenas antes difíceis ou impossíveis sozinho, tornando tudo simples. Além disso, a bateria desse negócio dura cerca de 20 horas. Eu usei durante 2 dias inteiros em Las Vegas e não carreguei nenhuma vez entre as gravações. Então, ponto positivo. Você ainda pode usá-lo para carregar o celular, o que muda tudo. Durante boa parte da gravação, eu só registrava o que via. Algo que me chamou a atenção foi o carro de polícia. Enquanto filmava, 2 policiais voltaram e perguntaram o que eu fazia. Desculpa. Cena legal com luzes piscando, tudo certo, vocês não se importam, né? Valeu, cara.
Beleza, vocês se importam se eu filmar? Valeu, galera, ficou ótimo. Posso tirar uma foto sua com o carro? Você se importa? Você pode fazer isso? Posso sim. Se importa? Vai ser rápido. Tá bom, só olhando pra câmera. Isso. Se importa de aparecer meu rosto aí? Mas eu só quero iluminar um pouco seu rosto. Beleza, pessoal, vamos lá. Outra coisa que me chamou a atenção nesse setup foi que o gimbal nunca pareceu ter dificuldade. No passado, já coloquei lentes e filtros em gimbals e ou era impossível de balancear ou o motor ficava tão forçado que acabava danificando o gimbal. Mas o NT3 Pro não parece limitado quando você começa a montar um rig de smartphone, adicionando lentes anamórficas, acessórios, diferentes configurações. Você não quer ficar se preocupando o tempo todo se os motores vão aguentar. Esse aqui simplesmente aguenta. Sem esforço, sem hesitação, só desempenho sólido. Então, se você é alguém que quer ir além das filmagens básicas de smartphone e realmente montar um setup que possa entregar resultados cinematográficos de forma consistente, esse é o tipo de ferramenta que torna isso possível, porque a essa altura não se trata mais do celular, mas sim de como você escolhe usá-lo. Então, até onde você pode levar o seu smartphone antes que ele deixe de parecer um smartphone? Bem, acontece que é mais longe do que você imagina. O celular não é a limitação, ele está realmente fazendo o seu trabalho. O que muda é tudo o que está ao redor dele. A lente anamórfica te dá o visual, o enquadramento widescreen, os rastros de luz, a sensação de cinema de verdade. Os ajustes manuais te dão o controle para que as imagens possam ser trabalhadas na pós-produção em vez de ficarem presas ao que o celular decidir. E o gimbal te dá o movimento, não só estabilidade, mas um movimento de câmera intencional e planejado. Cenas que fazem as pessoas perguntar que câmera você usou? Com esses 3 itens, seu equipamento entrega mais do que o esperado. Se você quiser se aprofundar nisso, eu tenho um curso completo de videografia móvel que cobre todos os fundamentos. Perfeito se você está começando agora. Um grande obrigado à Home por patrocinar este vídeo. Colocarei um link para o Gimbal MT3 Pro na descrição e agradeço muito ao Jason e ao Eddie que ajudaram a filmar os bastidores deste vídeo em Las Vegas. Não conseguiria sem vocês, verdadeiros lendários. Aliás, ambos têm canais no YouTube que ensinam sobre produção de filmes e vídeos. Então, se você curte esse assunto, não deixe de conferir. Vou colocar um link na descrição abaixo. Mas, como sempre, obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.